Amém, amém. Olá, igreja, eu sou o Leandro. Você pode sentar, por favor? Que bom que estamos juntos. Que bom que somos igreja de Jesus e podemos estar celebrando ao Senhor quem Ele é, aquilo que Ele tem feito no nosso meio. Como eu orei, ao mesmo tempo que a gente pode expressar ao Senhor o nosso louvor e a nossa gratidão, a gente também pode expressar para o Senhor aquilo que nos preocupa, aquilo que nos inquieta. Parece que tem um efeito fim de ano, início de ano que nos impulsiona para planejar, para agradecer tudo que Deus tem feito, mas também quando começa a chegar o boleto em casa e quando começa a chegar o e-mail, se não chega o e-mail, o boleto físico do IPTU, mas já chega um e-mail. Interessante que esses e-mails não atrasam, né? Esses não atrasam, realmente chegam em dia. E aí parece que há algo em nós que começa a gerar algum tipo de inquietação. E a minha proposta de conversarmos hoje à luz da palavra de Deus é que você e eu possamos pensar sobre quem ou o que eu estou lançando a minha ansiedade. E essa é uma pergunta para estabelecer um diálogo contigo, e muito mais do que um diálogo entre nós, que possa ser um diálogo do teu coração com o coração de Deus. E que a palavra de Deus possa ser a pauta dessa conversa. É importante. A palavra de Deus precisa ganhar uma dimensão maior do que as tuas circunstâncias, porque senão você e eu ficamos centrados nas nossas circunstâncias. Mas a palavra, ela nos encontra onde estamos e ela vai conversando conosco. Então, à medida que nós vamos passando pelos textos bíblicos, não só leia a palavra, mas deixa a palavra te ler. E eu queria introduzir isso, conversando sobre isso, porque começa o ano, como eu falei, e aí é a necessidade de planejamento na rotina da casa e na dinâmica fora de casa, nos horários dos compromissos. Gente, que quebra-cabeça que é fazer horário de compromisso, né? E aí tem a atividade do filho, da filha, a consulta médica, ou pediátrica, ou geriátrica, né? E aí você vai tendo os desafios de encaixes de agenda, contas a pagar, como eu falei, IPTU, IPVA. Esse ano tem a reforma tributária, né? E como lidar com isso, o cadastro. Tem esse preço da gasolina que não baixa mais, né? E tem a tensão geopolítica no mundo, na Venezuela, na Rússia, na Ucrânia, na Groenlândia. Lembra do War? A gente jogava War, né? E daí parecia que Groenlândia era só no War que a gente via. Não, a Groenlândia hoje também é um cenário de tensão, e isso vai gerando, sim, inquietações e pressões internas. Ano de eleições, como a Paty falou, no Brasil. E, ao mesmo tempo, preocupações mundiais. E aí você se lembra que tem o teu chuveiro para consertar em casa, né? Tem um reparo para fazer. Tem uma reunião complexa no trabalho essa próxima semana. Tem as dores nas costas. As dores nas costas. Bem-vindo ao time aí dos 40 a mais, né? Que sente dores nas costas, a fase crocante da vida, como diz o Mauro Gamboa, né? Que tudo faz um estralo, né? Mas pode ser uma situação de enfermidade na família, ou para vocês, crianças que estão conosco na celebração, e que estão aí com o teu diário de voo, talvez. Uma preocupação para você atualmente é as matérias que você vai precisar se dedicar mais esse ano, né? Talvez é matemática, talvez é português, talvez é geografia, ciências, né? Talvez para você é o quarto e o guarda-roupa que você ficou de ajeitar. E aí é para você criança, mas é para você adulto também, né? Que muitas vezes tem o quarto e o guarda-roupa para ajeitar. E está lá, e isso vai gerando, sim, inquietações. Eu queria te convidar para que a gente pudesse lançar na tela o que te preocupa hoje, tá? Se você não está preocupado com nada, graças a Deus por isso, não precisa começar a ficar preocupado por causa dessa mensagem. Mas se algo te preocupa, eu queria te convidar para que a gente pudesse lançar na tela. Você pode acessar ou pelo QR Code, obrigado equipe por todo o apoio junto, tem um QR Code ali, ó. Você faz o QR Code, ou você acessa o mente.com. Se você usar o QR Code, está dando para... Isso aqui está atrapalhando ou não? Tá.
QR Code na tela. Se você usar o QR Code, você não precisa usar o código. Maidana, obrigado pelo apoio. Se você acessar o mente.com, aí você usa aquele código lá em cima, ó, 83 70 63 90. Que legal, olha só, já temos 30. Já nem sei se é o 44 ou se é o 145 ali. Mas muitas interações. E aí você pode escolher até 3, tá? Não pode se preocupar com mais de 3 coisas. Ou você ainda pode colocar outros. E aí alguém pensa assim, poxa, mas férias? Como é que tu vai te preocupar com férias? Aí tem a possibilidade de você já saiu de férias, mas agora tu precisa ainda pagar as férias, né? Ou você está para sair de férias e ainda não conseguiu ajeitar os teus programas. Está aí estudos, crianças. Se os estudos é algo que estão de alguma forma te preocupando. Legal, olha aí, ó, já está aparecendo na tela. Jesus, não consigo nem ler isso aí. Que bom que é Jesus que lida com as nossas ansiedades e não somos nós mesmos. 118 pessoas, 120, está ganhando finanças. Preocupação que tem acompanhado mais pessoas, 120. E aí nós temos em segundo lugar, 82, é o que? A saúde? Não, é futuro. Finanças e futuro. Então no ranking, e top 3, vamos ver, top 3 está com 81, que é o que? Família. Então top 3 ficou finanças, depois futuro e depois família. A gente pode lançar aqui na tela. Que bom saber que não só sou eu que tenho algumas preocupações, temos muitos entre nós. Foi um recurso interessante, ferramenta proveitosa para a gente lançar na tela aquilo que tem sido as nossas preocupações. Não era uma pegadinha, era de fato para que você e eu pudéssemos colocar na tela, mas mais do que colocar na tela, o convite é para que você e eu possamos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. E de fato, reforço, não era uma pegadinha, mas a gente tem, hoje em telas, né, a gente às vezes acaba usando muito esse recurso, e foi bom poder visualizar aqui, mas o convite é para que você e eu possamos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, porque ele cuida de vocês. Então lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Esse conselho veio da parte de Pedro. Pedro, um discípulo de Jesus, com um temperamento mais sanguíneo, cara com muita prontidão, né? Eu não sei se você se relaciona com esse tipo de temperamento, mas à medida que a gente vai vendo os discípulos de Jesus se relacionando com ele, nós vimos todos os tipos de temperamentos, todos os jeitos, todas as personalidades ali presentes, e Jesus ensinando os seus discípulos a caminhar com ele, né? E Pedro passou por algumas situações muito significativas, e ele chega no momento que ele escreve uma carta, e ele fala para as pessoas, olha, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. O contexto em que Pedro fez isso, escreveu isso, é após a crucificação, a morte de Jesus e a sua ressurreição. Esse é o contexto. A igreja já estava ativa nessa época, estava em movimento, proclamando as boas novas do Evangelho. Pessoas eram curadas espiritual, física e emocionalmente. Milagres aconteciam. Já não mais apenas em um local, já não mais estão somente em um local, mas os discípulos começaram a anunciar Jesus em diferentes regiões e culturas, e a alegria da salvação contagiava os relacionamentos. De casa em casa, pessoas, famílias encontravam em Jesus Cristo perdão e restauração. Era um milagre da expansão do reino de Deus acontecendo.
Mas toda a expansão do reino de Deus enfrenta também uma forte oposição. E ao escrever essa carta, Pedro provavelmente estivesse em Roma, sofrendo justamente uma grande perseguição. Ele nas mãos do imperador Nero. Por todo o Império Romano, no século I, os cristãos eles estavam sofrendo perseguição. E Pedro então escreve essa carta de 1 Pedro, para consolá-los, para encorajá-los com a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. E para incentivá-los que eles pudessem, mesmo em meio às preocupações, continuarem a viver uma vida santa, uma vida que agradasse a Deus, uma vida sendo transformada, uma vida sendo moldada por Deus, uma vida sendo restaurada. Então Pedro escreve esse conselho com esse contexto. Também para que aqueles que sofrem por serem cristãos fossem lembrados que quando nós sofremos por sermos cristãos, nós nos tornamos parceiros de Cristo em seus sofrimentos. Quando a gente sofre por ser cristão, a gente deve se lembrar de que Cristo é tanto a nossa esperança em meio ao sofrimento, como Ele é o nosso exemplo de como suportar fielmente o sofrimento. Gente, a expansão do reino de Deus, através da tua vida que está sendo moldada, transformada, e você mentia e agora já não mente mais. Você furtava e agora não furta mais. Então o reino de Deus primeiro mexe em nós e transforma a nossa vida. E aí Deus começa a fazer algo que talvez seja mais milagroso ainda. É usar a minha vida, a tua vida limitada, para que o reino dele possa expandir. À medida que Deus faz isso com a minha e com a tua vida, isso não nos deixa imunes às tensões reais da vida do lado de cada eternidade. Não nos deixa imunes às aflições, não nos deixa imunes a perseguições. O próprio Jesus afirmou aos seus discípulos que no mundo nós teríamos aflições. Palavras dele registradas no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Eu disse isso para que em mim não é em João, é em Jesus. Lembra que é sobre ele que nós lançamos a nossa ansiedade, né? Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham coragem. Eu venci o mundo. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Deixar que Deus cuide da sua ansiedade, gente, não é uma postura passiva. Deus não espera de nós uma postura de passividade, pelo contrário, demanda uma ação. Lançar sobre Jesus a nossa ansiedade é uma postura ativa, de não se deixar controlar pelas circunstâncias ou pelos pensamentos que partem das circunstâncias, mas é se lançar ativamente ao Senhor. É se lançar nele, é se lançar sobre ele num relacionamento íntimo. Ele quem controla as circunstâncias. Você precisa fazer uma escolha e ela é desafiadora. Se você vai se lançar sobre a ansiedade ou vai se lançar sobre Jesus, o teu relacionamento e também a ansiedade das inquietações da vida. É aprender um dia de cada vez a levar cativo todo o pensamento ao Senhor. É pedir para que Deus renove os pensamentos. Deus, esses pensamentos aqui já não são mais de vida, são de preocupação, são de inquietação. Então Deus, renova os pensamentos, eu preciso de Ti. Eu estou pensando mais no problema do que no Teu poder para resolver esse problema. Então renova os pensamentos na minha vida, Jesus. É aprender que lançar sobre Jesus a ansiedade não é uma técnica impessoal. Não é algo que você aprende de forma impessoal, não, pelo contrário, é um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. E por ser um relacionamento, Jesus é perfeito, mas você e eu nos aproximamos desse Jesus cheio das nossas imperfeições, cheio dos nossos problemas, das nossas inquietações, e até para lançar sobre ele a nossa inquietação, ele tem problema. Não sei quanto a você, mas eu estou falando de mim. A gente precisa muito da ajuda de Jesus.
E foi o que ele fez com seus discípulos. Ele foi ensinando os discípulos, cada um deles com seu temperamento, com seu jeito, com as circunstâncias. Pedro aprendeu isso de diferentes formas. Esse Pedro que escreveu: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. E eu considero muito significativo a gente olhar para algumas situações em que esse Pedro, lidou com Jesus, e como ele chega no momento da vida dele onde ele escreve para outros e fala: olha, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. A primeira situação que aconteceu, e essa está relatada como primeira mesmo, depois as outras fica difícil de definir se foi a primeira, mas o cuidado de Jesus nas contas a pagar e nas frustrações e desânimos da vida. A gente percebe esse cuidado de Jesus porque Pedro, ele era um pescador, e a Bíblia conta que numa situação Pedro passou uma noite inteira tentando pescar. E a palavra é tentando mesmo, porque a Bíblia conta que não pescou nada a noite inteira. Então Pedro tentou pescar aquela noite e não pegou nada. Olha lá o texto de Lucas, capítulo 5, versículos 4 a 5. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Gente, para um pescador da Galileia, a pesca era a sua fonte de renda. Não era um hobby, não era um passatempo, não era para simplesmente descomprimir um pouco a mente, não, era a sua fonte de renda, era a forma de pagar suas contas. E Pedro foi desafiado naquele momento, quando ele tem um encontro com Jesus, a lançar mão da sua experiência como pescador. Não só da sua experiência, mas também de toda a sua frustração e o seu desânimo. Porque quando ele ouve Jesus, ele fala: mestre, nós tentamos a noite inteira e não pegamos nada. Para um pescador com experiência falar que tentou a noite inteira e não pegou nada, ele está falando sim da experiência que ele tem, mas ele está falando do seu desânimo e da sua frustração. Tentei a noite inteira e eu não peguei nada. Ali naquele momento, Pedro, que estava se aproximando de Jesus, ou melhor, Jesus se aproximando de Pedro, porque é sempre Jesus que toma a iniciativa do encontro. Naquele momento, Pedro tinha uma escolha de como que ele ia lidar com a sua preocupação, de como que ele ia lidar com as suas contas a pagar. A Bíblia não diz que ele estava pescando para pagar a conta, mas a gente pode afirmar isso porque ele era um pescador e era a sua fonte de renda. Ele precisava escolher como ele ia lidar com a sua preocupação, e ele toma uma decisão. O texto diz: mas porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Naquele momento, confiando nas palavras de Jesus, Pedro decide lançar as redes. E mais do que redes ao mar, naquele momento, Pedro lança sobre Jesus a sua ansiedade. Talvez foi o primeiro momento em que Pedro experimentou a tensão que é lançar sobre Jesus a sua ansiedade. Ele tinha tentado a noite inteira e não tinha pegado nada, tinha desânimo, tinha frustração, e ao mesmo tempo o desânimo pelo momento e a preocupação com o futuro, com as contas para pagar. Mas naquele momento, mais do que redes ao mar, Pedro lançou sobre Jesus a sua ansiedade. À medida que você lê o texto bíblico, deixa o texto bíblico te ler. Quais são as tuas preocupações hoje? Qual é a tua frustração e o teu desânimo? Você tem tentado há quanto tempo? Faz muito tempo? É mais de uma noite? São algumas noites, são alguns anos que você vem tentando. Talvez é uma tentativa mais recente de uma enfermidade, de um familiar. Você vem tentando, você vem procurando encorajar. O que tem acontecido?
Olha só como esse momento acontece de forma relacional. Jesus ali, ele estava ensinando a multidão e ele fala isso de forma pessoal para Pedro. É profundo isso, porque Jesus está falando algo para a multidão, mas ele olha para Pedro e fala algo de forma pessoal ao coração dele. O que Jesus tem falado para ti de forma pessoal? Quais são as preocupações que você tem carregado na sua própria força, no seu próprio braço? O texto segue e Pedro toma uma decisão e o versículo mal inicia, fala, quando o fizeram. Quando o fizeram. Uma ação foi feita. Quando o fizeram, uma resolução foi tomada. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Então, fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começar a afundar. Quando o fizeram. Gente, olha só que importante a gente perceber que o extraordinário de Jesus não isentou a ação humana. Aquilo que é um milagre de Jesus não isentou aquilo que era uma resolução pequena dentro da equação do milagre, mas necessária. Pedro precisou decidir se ele lançaria as redes ao mar. Naquela que poderia ter sido uma pesca desastrosa, a Bíblia conta que essa se tornou a conhecida pesca maravilhosa. Isso porque Jesus estava ali presente. Mas isso não só porque Jesus estava presente, mas porque Pedro, ao ouvir a palavra de Jesus, ele coloca em prática aquilo que foi dito por Jesus. Pedro precisou confiar nas palavras de Jesus e ir a águas mais profundas. Isso aqui também me chamou muita atenção ontem meditando. Talvez Jesus tenha te convidado a ir para águas mais profundas. Pedro precisou confiar nas palavras dele, de Jesus, ir a águas mais profundas e lançar a rede. Tal a quantidade de peixes, as redes começaram a se romper. Gente, quando a gente decide lançar sobre Jesus a nossa ansiedade, a gente pode ser surpreendido com o extraordinário, com o inesperado. Quando eles lançaram as redes, tal a quantidade de peixes, as redes começaram a se romper. Quando a gente ouve e pratica as palavras de Jesus, isso faz romper a nossa forma de encarar a vida, de entender a vida. Não fazia sentido. Você concorda que não fazia sentido? Porque eles haviam tentado a noite inteira. Era o mesmo mar, o mar da Galileia. Eles não trocaram, não foram para outro lugar. Era o mesmo mar, era o mesmo momento, era a mesma rede. Não fazia sentido. Mas esse lançar das redes foi feito no relacionamento com o mestre. E de novo, não faz sentido. Porque o mestre, no caso, é um carpinteiro. Jesus não era especialista em pesca. Jesus era um carpinteiro. Mas esse lançar das redes foi feito no relacionamento com Jesus. Não um mestre, não um especialista em pesca, mas um especialista em conectar o coração humano com o coração de Deus. Nisso sim Jesus é especialista. E naquele momento, a gente pode afirmar que Jesus pesca o coração de Pedro. O que Jesus tem usado para pescar o teu coração? O que Jesus tem feito para que o teu coração seja atraído para a presença de Deus? E Deus vai usar as preocupações da tua vida para que o teu coração se aconchegue na presença de Deus. Deus vai usar as inquietações grandes ou pequenas, a geopolítica mundial ou o guarda-roupa que precisa ser arrumado, para que você possa encontrar nele o descanso para a tua alma. Gente, também é interessante perceber que quando a ação milagrosa de Jesus aconteceu, a ajuda de quem estava ao lado de Pedro foi fundamental. Você percebeu isso? Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar.
Você me lembrou outro texto bíblico, Gálatas capítulo 6, versículo 2 diz: levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. A quantidade de peixes foi tão grande que Pedro precisou levantar a mão e devia ser um misto de alegria. O inesperado aconteceu, a Bíblia não fala, mas eu acho que devia ter um certo constrangimento em Pedro também. Lembra? Porque agora há pouco o experiente pescador falou: mestre, nós pescamos a noite inteira e não pegamos, tentamos e não pegamos nada. E aí ele vai para o fundo, joga a rede e aí enche a rede. Eu acho que é assim, foi um misto de alegria, um certo constrangimento. Porque deve ter mexido no orgulho do pescador ali. E é assim que Deus faz, Deus mostra que Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. E olha só que profundo, a ação milagrosa de Deus contou com a ação das pessoas que estavam ao redor. Pedro precisa pedir ajuda. Pedro precisa levantar a mão e fazer acenar: eu preciso de ajuda para lidar com o milagre que está acontecendo aqui. Não foi a minha experiência, mas eu preciso de ajuda nesse momento. E quem anda com Jesus aprende que parte do milagre divino acontece justamente na interdependência e na relação uns com os outros. Quem anda com Jesus, quem conhece Jesus no dia a dia, com os seus, não os de Jesus, os seus erros, os meus erros, a gente vai aprendendo que Jesus usa isso bastante. Ele faz algo que só Ele pode fazer. Mas Ele deixa que boa parte do milagre dele aconteça assim, pela vida de quem está do teu lado. Também imperfeito. Também com um jeito, às vezes, com um temperamento bem diferente do teu, com tempo de fazer as coisas diferente do teu. E isso vai ser a ação de Deus para te ajudar. E às vezes a gente acha isso muito bom. Às vezes isso mexe com o nosso orgulho. Porque você precisa reconhecer que você precisa não só da ajuda de Deus, mas precisa da ajuda do pescador que está do outro lado do barco ali. Você precisa, do jeito meio que te incomoda de te ajudar, você vai precisar pedir ajuda. Porque o milagre de Deus vem na relação vertical, de cima para baixo, mas vem na relação horizontal, uns aos outros. Por isso que a palavra nos fala: confessem os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Visitem uns aos outros. Perdoem uns aos outros, encorajem uns aos outros, ensinem e aconselhem uns aos outros. Ou seja, você precisa pedir ajuda. E mais uma vez, à medida que você lê a palavra, deixa a palavra te ler. Você tem ajudado outros companheiros no barco da vida? Você tem se disposto e se prontificado a ir lá ajudar e a pegar junto aquele milagre que está acontecendo, a ajudar? Você tem orado com outros? Você tem pedido ajuda? Você tem reconhecido, não só para Deus, mas para pessoas, que você precisa de ajuda naquilo que Deus está fazendo na tua vida? Foi uma pesca. E como eu falei, ela poderia ter sido uma pesca desastrosa, mas por causa de Jesus ela se torna uma pesca maravilhosa. E não só pela quantidade de peixes, olha tudo que estava acontecendo no dia a dia de um pescador. Eu acho que algo aqui é um recado do céu muito importante. Num dia comum de um pescador comum. Qual é o teu dia a dia? Qual é o teu trabalho? Qual é o teu trabalho em casa e qual é o teu trabalho fora de casa? Porque tem muito trabalho dentro de casa. Como Jesus tem se revelado para você no teu dia a dia, em casa ou no consultório, para você que é médico, para você que é advogado, para você que trabalha em outras casas, limpando e organizando outras casas, para você que é policial, né? Para você que é corretor de seguro. Como é que Jesus tem se revelado no teu dia comum? Para você que está desempregado ou para você que está aposentado. Esse é o teu contexto. Jesus, ele se revela no contexto do mar, porque Pedro era um pescador. Ele se revela ali naquele contexto. Mas olha só que interessante. Pedro não
teve o privilégio de ter a presença de Jesus só no seu ambiente de trabalho. Porque Jesus é assim, quando a gente quer entregar a nossa vida para Ele, Ele não vai se limitar a uma área da nossa vida. Ele quer estar presente em todas as áreas da nossa vida. E o início desse texto a gente vai perceber o cuidado de Jesus na enfermidade. Tá bom? Estou falando algumas situações que Pedro foi percebendo e aprendendo o cuidado de Jesus na vida dele. Você viu o cuidado de Jesus na situação das contas a pagar. Eu ia falar da enfermidade, eu volto ali antes, Silas. O cuidado de Jesus, ainda ali na situação da pesca, Jesus expulsa os nossos medos e nos preenche com propósito. Olha só que profundo. Versículos 8 a 11. Quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: afaste-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Eu queria com essa parte do texto te lembrar disso. O cuidado de Jesus na nossa vida, no nosso dia comum, no nosso ordinário, faz com que os nossos medos possam sair de cena. Jesus expulsa o medo, né? O verdadeiro amor lança fora todo medo, expulsa todo medo. E não só expulsa o medo, mas nos preenche com propósito. Naquele momento as palavras de Jesus para Simão foi: olha, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Quais são os medos que Jesus tem falado para você abandonar? Quais são os medos que Jesus está falando para você? Não tenha medo, de agora em diante E aí qual é o propósito que Deus está colocando na tua vida? Qual é a nova perspectiva de vida? Ao tirar o medo, Jesus quer colocar propósito. Lembra disso? Jesus ele vai cuidando das contas a pagar, Jesus vai cuidando do desânimo, da frustração. Jesus ele expulsa os nossos medos e nos preenche com propósito. E cuidado de Jesus na enfermidade. Eu acho que Jesus quis marcar isso, porque todos nós lidamos com situações de enfermidade, seja enfermidade física ou emocional ou espiritual. E Jesus então esteve com Pedro no contexto do seu trabalho, mas Jesus quis entrar na casa de Pedro, porque ele sabe que o ambiente familiar é um dos ambientes onde nós mais precisamos da ação de Deus, e onde Deus mais gosta de agir. Deus gosta de promover muitas curas no ambiente familiar, restauração, cura física, cura emocional, cura espiritual. Jesus entrava nas casas para que as famílias pudessem ser restauradas. Mateus capítulo 8, versículos 14 a 17 diz: quando Jesus entrou na casa de Pedro. Um simples versículo. Aí a pergunta vem: você tem trazido Jesus para dentro da tua casa, para a rotina do teu lar? Seja filhos pequenos com a gritaria e a empolgação que são filhos pequenos. Ontem lá em casa estavam as gurias e os primos brincando de imagem e ação, 6 primos. Estava bem animado, gente. E quando Jesus entra na nossa casa, Ele quer participar, Ele participa dos momentos bonitos e formais, onde a gente abre a palavra e lê a palavra juntos, mas Ele estava lá presente também no imagem e ação. Jesus gosta de estar presente no ambiente familiar, e Ele vai trazendo cura, restauração, renovação. Quando Jesus entrou na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama e com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma só palavra e curou todos os doentes. Assim cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Tua preocupação hoje é com uma enfermidade? Jesus, Ele cuida de nós nas nossas ansiedades, porque Ele levou sobre si
todas as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. É um cumprimento de uma profecia. Jesus é o cumprimento dessa profecia. Gente, esse texto bíblico não nos autoriza a ser Senhor e determinar as curas. Deus é Senhor e é Ele quem cura. Mas nós podemos sim clamar ao Senhor por cura. Nós podemos e devemos falar: Senhor, cura. Senhor, nós clamamos ao Senhor, cura. Você pode clamar ao Senhor. Meus sogros estão aí. Recentemente fez uma cirurgia bem delicada no coração e nós clamávamos ao Senhor antes da cirurgia e pudemos agradecer após a cirurgia que Deus usou a vida dos médicos para a realização da cirurgia. Você não determina a cura e Deus não deixa de ser Deus se Ele não curar uma situação aos nossos olhos, mas você pode clamar porque Jesus quer cuidar de ti nas tuas enfermidades. Ore por pessoas que estão passando por ansiedade, por depressão, por transtornos mentais. A sociedade está adoecida e você e eu podemos clamar ao Senhor, não com determinismo da nossa força, mas clamando humildemente ao Senhor, falando: Jesus, cura. As pessoas têm pensado cada vez mais em suicídios. Jesus, cura, 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 Deus, cura o coração, cura a alma, cura as emoções, cura os relacionamentos. Jesus cuida de nós em meio às nossas enfermidades. Eu acho muito profundo também perceber o cuidado de Jesus quando Ele nos alcança nos nossos erros e nas nossas falhas. Os discípulos erraram muito na jornada com Jesus. Acho que isso é uma das razões que a palavra registra o dia a dia de Jesus com seus discípulos, é mostrar quase que um trailer, né? Porque aí a gente, se está com o coração humilde, a gente olha para a vida dos discípulos e vê: pá, eu também errei assim, eu também errei assim. Então os discípulos erraram muito. E aí a gente percebe o cuidado de Jesus nos alcançando nos nossos erros e nas nossas falhas. Quando você erra e falha, você pode e deve contar com a ajuda de Jesus. Essa não é uma afirmação conformista para você achar que você precisa ficar errando para ser amado por Deus. Não, Deus já te ama, tá? E aí, motivado, impulsionado pelo amor de Deus, nós queremos acertar agora. Mas você e eu vamos falhar. Os discípulos falharam. Mesmo tendo aprendido tanto com Jesus, os discípulos falharam muitas vezes. Um pouco antes da crucificação, era um momento tenso, dramático. Pedro nega a Jesus. Ele afirma que não conhece Jesus, e não foi uma vez, foi mais de uma, afirmando: eu não conheço, eu já disse que não conheço. E lembra, ele tinha vivido tantos milagres, mas naquele momento o drama, a tensão do momento faz com que Pedro negue a Jesus. Imerso na tristeza pelo erro, na culpa pela falha, Pedro volta à sua antiga atividade. Com a morte de Jesus, Pedro volta a pescar. E talvez tenha sido a falta de perspectiva. Imerso no erro, na culpa, na falha, ele volta a pescar. O mesmo mar da Galileia, ou o mar de Tiberíades, né? Foi nesse cenário tão comum para Pedro que Jesus, agora já ressurreto, antes era Jesus antes da crucificação, agora é Jesus pós-crucificação, e Jesus ressurreto promove um reencontro com Pedro. Um encontro de restauração. O mesmo mar, não sei se era o mesmo barco, mas Pedro volta para aquele mar. João capítulo 21, versículos 3 a 9 diz assim: vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. Nós também vamos com você, disseram. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Assim fizeram, mas não conseguiam recolher a rede por causa da quantidade de peixes.
O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 200 côvados da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Consegue deixar a Bíblia ser viva no teu coração? E imaginar esse reencontro, uma nova pesca, uma nova possibilidade de mais uma pesca desastrosa. Eles não haviam pegado nada aquela noite inteira, de novo, estava acontecendo o cenário. Mas o Jesus ressurreto aparece e faz pergunta, né? Às vezes a gente quer muitas respostas de Jesus, mas o Jesus ressurreto, às vezes vai lançar perguntas ao teu coração, para que as perguntas te aproximem dele. Ele perguntou: vocês têm algo para comer? Não, a gente tentou a noite inteira e não pegou nada. Ele disse: lancem a rede do lado direito e vocês encontrarão. Eles fazem de novo. E naquele momento um dos discípulos, João, vai falar: é o Senhor. E eu não sei se ele falou gritando, falou entre eles, não sei. A gente percebe na sequência do texto que tinha um certo constrangimento. Eles tinham falhado com Jesus, e falhado feio. Mas naquele momento, mesmo imerso no erro, na falha, na culpa, porque Pedro tinha dito que não negaria de forma alguma Jesus, mas ele negou Jesus, ele falhou, ele errou de novo. E talvez isso é a tua preocupação hoje. Falha e erro nos consomem profundamente, a energia relacional, energia de pensamento, aquilo que você pensa, ela te massacra por dentro, dizendo: você falhou de novo. Mas naquele momento Pedro tinha mais uma vez uma decisão. E a palavra diz que Pedro lançou-se ao mar, quando escutou que era o Senhor. Lançou-se ao mar. Ele se lança ao mar, ele faz uma escolha muito importante naquele momento, e isso me lembra outro texto bíblico, Hebreus 4, 14 a 16, porque um discípulo vai aprendendo com o outro, e aqui o autor da carta aos Hebreus, ele escreve assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza ao que confessamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, ainda que sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Eu quero repetir: aproximemo-nos, ou talvez lancemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Volto a dizer, Pedro, imerso na tristeza, da falha, do erro, da culpa, ele se lança nas águas. Ele se lança nas águas na busca da presença ressurreta de Jesus. E talvez o teu momento é esse, você está preocupado, sim, porque você falhou, a preocupação não é sem sentido, mas talvez você está paralisado, e o convite de Deus, quando a nossa preocupação é pelo presente, por aquilo que falhamos, aquilo que erramos, ou ao olhar para a nossa história e ficarmos presos na culpa do passado, Deus, Ele te convida para que você possa se lançar na presença dEle, buscando a presença ressurreta de Jesus, com toda a confiança, não porque tu merece, Gustavo, nem você e nem eu, nós não merecemos estar na presença de Deus, mas a palavra nos diz, te lança com confiança, te lança na presença dEle, porque Ele tem poder para restaurar, Ele tem poder para colocar a tua vida em jeito, Ele tem poder para te ensinar a obedecer, para não falhar dessa vez. Deus quer que você seja restaurado e você pode se lançar na presença dEle. Esse é o convite da parte de Deus, e Pedro foi aprendendo com Jesus. Está percebendo isso? Ele lá no final
já da jornada dele, ele escreve essa carta encorajando outros, mas porque ele passou por isso. Ele aprendeu a lançar a rede quando não tinha esperança. Ele aprendeu a lançar a preocupação da enfermidade, a preocupação das contas a pagar, a preocupação do dia a dia, a preocupação da falta de perspectiva, de falta de planejamento. Ele aprendeu a lançar sobre Jesus quando ele errou e quando ele falhou, e por isso hoje ele pode, quando ele escreveu, afirmar: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. A gente percebe o cuidado de Jesus no cumprimento da missão. Esse cuidado de Jesus não é para que você se sinta, e sim, se sinta amado por Deus, mas não é tão somente para que você se sinta amado por Deus, porque há em nós o potencial tanto de não se sentir amado, mas quando a gente se sente amado, há um potencial no coração do humano de se sentir a última bolachinha do pacote, né? De achar que assim, então Deus vai me cuidar. Não. Se sinta amado para que Deus te impulsione a cuidar de outros. Te sinta amado para que você possa ser impulsionado a ajudar outros a encontrar em Jesus a fonte que dissipa toda a preocupação. Se sinta amado por Deus no cumprimento da missão. O Jesus ressurreto, ele entrega aos discípulos a missão. Jesus ressurreto entrega aos discípulos a missão. Eu estava pensando aqui, se der tempo lá no time da comunicação, Silas, porque eu mandei para vocês o título, e já que a gente usou a tela e fez um momento interativo aqui, depois no final, se der tempo, eu acho que vai ser bem especial para todos nós nessa manhã, completar a frase lá: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, vírgula, porque ele cuida de vocês. E não só as reticências como eu tinha deixado, mas a vírgula e porque ele cuida de vocês. Jesus, ele vai cuidando de cada um de nós à medida que você e eu cumprimos com a missão que ele nos deixou. Jesus, ele restaurou a nossa vida, mas nos entrega uma missão. Foram as últimas palavras dele antes de subir aos céus. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, diz assim: então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Gente, esse Pedro, ele foi açoitado e preso algumas vezes por proclamar Jesus Cristo. A obediência à missão de Jesus não nos dá imunidade às tensões, às provações da vida terrena, real, mas passageira. Vai passar. Mas isso não nos dá imunidade. Não é garantia da ausência de problema. Em nenhum momento Deus afirmou que nós deixaríamos de ter problemas. Mas ele afirmou que ele estaria conosco à medida que nós o obedecêssemos, à medida que nós cumpríssemos com a missão. A garantia da presença da vida de Cristo em nós, à medida que nós o conhecemos mais em cada circunstância e a gente o torna mais conhecido. À medida que você aprende a lançar sobre ele a tua ansiedade, você está conhecendo mais Jesus. Mas você obedece e você ajuda outros para que Jesus se torne conhecido dessas pessoas também. Você proclama Jesus, você fala do que ele tem feito na tua vida, de como ele tem curado as tuas emoções, de como ele tem curado os teus maus hábitos, os teus defeitos de caráter, porque você está em transformação, você está sendo restaurado por Deus. Pedro foi profundamente restaurado na sua jornada, nos anos em que conviveu com Jesus. E hoje ele pôde, ao escrever a carta, relatar: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Foi esse Pedro que escreveu lá atrás essa palavra, esse conselho, e que por ser palavra inspirada de Deus, ecoa de forma tão viva nos dias de hoje.
Eu quero voltar no texto e ler os versículos seguintes de Pedro. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Percebam que a sequência do texto nos tira de nós mesmos. Vocês percebem que não é para você se sentir a última bolachinha do pacote? É para que você possa ser cuidado por Deus, lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, mas você se posicionar espiritualmente. Você estar alerta, vigiar. É para você aprender que o diabo é um adversário e nós estamos num campo de batalha. O diabo vai querer, diz a Bíblia, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. E você não fica passivo, não. Você resiste ao diabo, você se submete a Deus. Você permanece firme na fé. A palavra de Deus nos convida, nos confronta e nos encoraja, também sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. E lá naquele contexto, Pedro estava falando para os discípulos daquela época, mas ecoa tão vivo hoje, gente. Eu não sei se você viu, mas nas últimas semanas agora, saiu um relatório atualizado do Ministério Portas Abertas. E é o número mais expressivo de toda a história de cristãos perseguidos ao redor do mundo. São 380 milhões de cristãos que estão sendo perseguidos ao redor do mundo. Lugares onde parece impossível ter fé diante de tanta oposição. Países como Coreia do Norte, outros países onde é perseguição, é prisão, é morte. Você pode buscar essa informação, é Portas Abertas, saiu há algumas semanas, mas saiu em vários noticiários também. A palavra de Deus te convida para que a gente se posicione espiritualmente, para que a gente possa interceder por outros irmãos que estão ao redor do mundo, né? Que a gente possa orar por pessoas que estão passando por perseguição e assim nos posicionar espiritualmente. O convite da palavra de Deus nessa manhã é que a gente sim lance sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Mas para que nisso a gente conheça mais Jesus e torne Jesus mais conhecido. Para que a gente possa impulsionar a palavra viva através de um relacionamento pessoal com outras pessoas, proclamando quem Jesus é, intercedendo por essas pessoas e convidando elas a conhecerem a Jesus. Eu quero te convidar para que você possa fazer a sua oração de consagração ao Senhor com aquilo que o Senhor te falou e aquilo que você vai fazer a respeito disso, aquilo que você percebe que Jesus está te conduzindo, quais são as águas mais profundas que Deus está te convidando aí. Eu queria te convidar para você fechar os teus olhos. Você não precisa fechar os olhos para falar com Deus, mas talvez o fechar te ajude a se concentrar naquilo que Deus falou contigo. Obrigado, equipe da comunicação, veio para a tela. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de vocês. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo
estão passando pelos mesmos sofrimentos. Quero separar mais um tempo intencional na palavra e em oração agora, para que você possa apresentar ao Senhor a sua oração pessoal, sua resolução. Talvez você queira expressar isso com o teu corpo. Eu percebi que algumas pessoas quiseram se lançar ao Senhor, se prostrando com os joelhos no chão. Talvez você queira ficar sentado onde está. Talvez você queira se levantar e levantar as tuas mãos. São formas de com o corpo expressar uma resolução que está no teu coração, mas que você possa lançar ao Senhor a sua ansiedade, toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês, porque Ele tem cuidado de nós. Filipenses capítulo 4, versículos de 6 a 7 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. À medida que a gente vai cantar essa canção, te convido a expressar, continuar expressando diante do Senhor o seu coração. Essa letra vai falar pedindo para que Deus seja o refúgio, o esconderijo, Deus seja o sopro de vida na vela do barco da tua vida, é a força do alto. Jesus é a âncora no meio da tempestade. Que você possa tomar resoluções e lançar sobre Ele a sua ansiedade. Eu queria convidar que à medida que nós estamos cantando essa canção e você está apresentando ao Senhor o teu coração, que você nesse momento fique em pé. E aqueles que quiserem vir apresentar ao Senhor, aqui não é um local diferente do que a cadeira onde você está. Mas se você entende que você precisa fazer um movimento a mais e você quer se lançar expressando com um movimento teu, fica à vontade para vir aqui e nós orarmos uns pelos outros, a igreja. Seja você alguém que conhece Jesus há muito tempo, mas que percebe que você quer continuar se lançando nele, se lançando ao mar, lançando as tuas redes. Talvez as tuas preocupações sejam com uma enfermidade física, emocional, espiritual. Talvez você tenha parentes seus que estão sofrendo com a ansiedade, com a depressão, e você pode lançar as redes da intercessão nesse momento. Talvez a tua preocupação é com finanças, talvez é o desemprego, talvez são as contas a pagar, talvez é o desânimo, a falha, o erro, a culpa. Talvez você esteja conhecendo Jesus nessa manhã, tomando uma decisão por Jesus. Hoje você também pode vir aqui e lançar as tuas redes a partir daquilo que você está ouvindo Jesus falar contigo. À medida que você canta essa canção, lembra que Jesus, Ele não vai te deixar à medida que você escolhe andar na obediência a Ele.
Jesus disse que estaria conosco em todos os momentos, à medida que nós cumpríssemos a missão de tornar Jesus conhecido pela nossa vida, proclamar Jesus mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às perseguições. Então, à medida que você canta, lembra que Jesus está presente contigo na tua vida, no teu cotidiano. Faça dessa canção a tua oração de resposta também ao Senhor.